Todo homem já foi menino um dia. Infelizmente, alguns meninos jamais se tornam homens. Bom dia, soldados da madrugada. Quando nós falamos sobre crescimento, me vem logo à cabeça um personagem de muitos filmes e desenhos que acompanharam a minha infância e boa parte da adolescência e até hoje está por aí. Você já ouviu falar num personagem chamado Peter Pan? Aquele menino que foi para a Terra, um lugar chamado Terra do Nunca, e uma característica ele carrega que é jamais crescer. Ele continua sendo um menino. A síndrome de Peter Pan acomete várias pessoas no dia de hoje. Homens que chegam à fase de 40, 45, 50, mais anos, mas continuam sendo meninos. Moram com o papai e com a mamãe, não rompem com os laços familiares, não constroem uma nova família. Meus queridos amigos, a síndrome de Peter Pan não pode ser uma realidade na sua vida espiritual. Deus quer que você cresça. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 14 e 15, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus queridos amigos, infelizmente, lamentavelmente, milhões e milhões de cristãos envelhecem, mas não estão crescendo espiritualmente. E existe um passo a passo para você crescer espiritualmente. Note que o verso que nós acabamos de ler fala sobre crescer para não sermos manipulados e para vivermos em Cristo. E qual que é, Kepler, então, passo a passo para eu crescer? Eu preciso querer crescer, eu preciso decidir crescer, eu preciso esforçar para crescer e eu preciso persistir para crescer. Porque a gente não cresce da noite para o dia. A gente não chega na condição terrível que nós chegamos da noite para o dia. Da mesma forma, nós não vamos sair da forma terrível que nós nos encontramos também da noite para o dia. Então, nós precisamos persistir. E crescer espiritualmente, nós falamos no áudio anterior que crescer significa nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Agora, o que é, Kepler, na prática, tornar-me semelhante a Cristo? Na prática, tornar-me semelhante a Cristo é o resultado das escolhas que eu faço todos os dias, em conformidade com Ele, porém na dependência do Espírito Santo. É importante você entender um conceito, que se você não compreender isso aqui, nada do que eu falar vai fazer sentido para a sua vida. A graça, ela te alcança do jeito que você está. Mas essa graça que te alcança do jeito que você está, ela quer transformar você. A graça que me alcança, ela quer me transformar. Perceba o seguinte, você não vai na academia para ganhar um corpo. Você vai porque tem um corpo e você quer desenvolver músculos nesse corpo. Você não para montar um quebra-cabeça, pressupõe que você já tenha recebido o quebra-cabeça. E aí você vai desenvolver a sua mente, vai gastar tempo, vai gastar energia, vai colocar o seu raciocínio para funcionar, para montar um quebra-cabeças que você já tem. O fazendeiro, ele não faz a terra, ele desenvolve a terra, ele cultiva a terra que ele já possui. É uma escolha do fazendeiro desenvolver essa terra ou não. É uma escolha sua montar o quebra-cabeças ou não. É uma escolha sua ir para a academia ganhar músculos ou não. Ou engordar, ou ficar obeso, ou, enfim, ou não ter saúde na vida. Agora, por que eu decido caminhar na direção do que é correto, Kepler, e acabo falhando miseravelmente? Por dois motivos muito simples. Você
você tem duas maneiras de se desenvolver como um cristão. A primeira maneira é achar que o seu esforço, o seu autocontrole, a sua capacidade de fazer, vai fazer tudo acontecer. Quando você decide, quando você tenta mudar de vida pelo seu autocontrole, você diz assim: eu vou me esforçar para comer menos, eu vou fazer mais exercícios físicos, eu vou deixar de me atrasar e de ser organizado. O autocontrole ele pode até produzir mudanças no curto prazo, mas você cria uma constante pressão interna e você não tratou a raiz do problema. Você não mudou aquilo que precisa ser modificado. A mudança não pode ser por uma decisão sua somente. Você precisa mudar a maneira como você encara as coisas, a maneira como você vê as coisas. E a segunda forma de você fazer isso é a forma mais fácil e mais rápida de que tudo isso aconteça. Eu quero ler para você o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. A Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este século, ou seja, não acha que está tudo certo com você, mas transformai-vos. Olha que legal, a Bíblia está falando, cresça, seja transformado, mas por onde que você tem que ser transformado? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo precisa acontecer primeiro na sua mente. Ser transformado, me tornar mais semelhante a Jesus, implica em ser transformado primeiro na minha mente. A maneira com que eu encaro as coisas, a maneira com que eu enxergo o mundo, a maneira com que eu vejo as pessoas, a maneira com que eu vejo a vida espiritual, a maneira com que eu vejo o meu trabalho, precisa ser a maneira com que Cristo vê as coisas, e não a maneira pela qual eu mesmo vejo as coisas. Quero encerrar o áudio de hoje, não se preocupe que nós vamos continuar falando sobre crescimento espiritual e todos os dias eu vou trazer para você uma informação importante para que você caminhe fortemente nessa direção de amadurecimento e crescimento espiritual para a honra e glória do nome de Deus e para a transformação de sua vida e para alcance de outras pessoas que estão perto de você. Eu quero te passar uma tarefa hoje. Quero que você pare durante 5 minutos e pense na sua vida espiritual. Você está ou não em crescimento espiritual? Você consegue enxergar as evidências de que você está crescendo espiritualmente? Você consegue enxergar que você tem abandonado velhos hábitos e começado a trabalhar novos e bons hábitos em sua vida? Volto a repetir, você não faz isso para ser salvo, você faz isso porque foi salvo. Deus não te salva para que você permaneça da maneira que você se encontra. Deus te salva porque Ele quer transformar sua vida e quer alcançar sua vida e seu coração. No próximo episódio nós vamos falar sobre a transformação através da palavra de Deus. E se você escutou esse áudio até aqui, eu quero te pedir 2 coisas. Mande esse áudio para pessoas que você ama e que você quer que elas cresçam junto com você espiritualmente. E a segunda coisa que eu vou te pedir é, se você está comprometido em caminhar nessa direção, me mande a palavra crescimento.